Boa noite a todos. Meu nome é Laide, trabalho na Proman, sou diretora de Educação e Informação. Hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial, com um tema muito especial que toda escola precisa, né? E a Renata vai conduzir o encontro de hoje. A gente trouxe a professora doutora Cristiane para conversar um pouquinho com vocês, uma pessoa que tem muita experiência, tem muito a contribuir sobre esse tema de primeiros socorros. Gostaríamos que fosse presencial, né? Mas infelizmente, devido à pandemia, agravamento da pandemia, vai agravando, a gente está com dificuldade de fazer presencial. Mas eu já dei uma namoradinha na Cristiane, que quando tiver tudo presencial, nós a chamaremos para dar um curso presencial, tá bom? Então, deixo aí com vocês a Renata, que vai conduzir o encontro de hoje. Aproveitem bastante, ficará gravado, para quem quiser anotar depois, então pode prestar atenção e anotar depois, tá bom? Eu pretendo colocar também esse vídeo no YouTube, se a doutora permitir, tá bom? Que quanto mais as pessoas acessarem esse conteúdo, melhor, né? Porque todos, é um conteúdo que todos deveriam dominar, né? Renata? Boa noite, agradeço lá pela oportunidade, né? Agradeço também a Cristiane, a doutora Cristiane, que vou confessar para vocês, né? Minha prima mora no meu coração, então estou muito contente que ela está aqui com a gente hoje. Bom, a Cristiane ela é enfermeira doutora, professora livre-docente pela Escola de Enfermagem da USP, coordenadora na Altrauma, na equipe de trauma, né? E faz parte da equipe do Hospital 9 de Julho e do Hospital Vitória. É membro da diretoria do Comitê de Trauma Brasileiro e do Comitê Internacional de Society of Trauma Nurses. Até falei para ela se eu tinha falado certo, né, Cris? Uhum. E, assim, a Laís estava falando dela vir um dia pessoalmente. Eu sei que ela faz uns cursos aí, gente, com aqueles bonecos. Já trabalhou no SAMU, né, Cris? No resgate. No resgate, já andou no Águia, não é? Não, só na ambulância. Tem um monte de história aí que ela conta pra gente, muito bacana, gente. Olha, bacana não. Para nós que somos leigos, elas são um pouco assustadoras, né, Cris? É. Mas a Cris, ela manja muito dessa parte, né? E é um desejo da gente, sempre foi, sabe? Ter essa preparação, porque nós lidamos, né, com vidas, né? E principalmente com crianças pequenas. Nós temos escolas, Cris, que tem assim, mais de 100 bebês, 80 bebês, né? Eles começam, às vezes, com 3 meses, 4 meses, então, fora os tombos, né? Do dia a dia e tudo mais que acontece, porque a escola é uma loucura. Então, era um desejo antigo, né, Laide? E a gente conseguiu agora, que bom, por enquanto online e um dia presencial, né? Cris, é com você, fica à vontade. Nós combinamos o seguinte, pessoal, a questão das perguntas, conforme ela for finalizando os tópicos, ela vai abrir para pergunta e vocês fiquem à vontade. E aí, ver se for melhor, Cris, digitar no chat ou a gente perguntar mesmo, abrir o microfone e perguntar, tá bom? Fica à vontade com você agora, tá? Boa noite. Eu queria agradecer muito o convite da professora Renata, da professora Laide. É um prazer para mim. Acho que esse é um tema que todo mundo deveria saber. Esse é um grande problema do nosso país, né? A população em geral não está preparada para prestar os primeiros socorros e acho que os professores, principalmente que estão em contato com as crianças, são aqueles que mais precisam desse conhecimento, porque pode fazer um socorro básico, pode fazer toda a diferença na sobrevivência ou não da criança. Então, é um prazer, parabéns pela iniciativa, acho que esse é um tópico super importante que a gente precisa falar sempre, treina sempre, porque se eu não faço todo dia, eu esqueço. E a hora que acontece, eu tenho que estar preparado. Então, o treinamento é fundamental. Contem comigo quando as coisas puderem voltar a ser presenciais, é super importante. Acho que quando qualquer treinamento ajudar a salvar uma vida, já valeu todo o esforço, né? Então, muito obrigada. A gente vai falando os tópicos aí à medida que vocês tiverem dúvidas, pode ir colocando no chat, ou quem quiser, como vocês acharem melhor, abrir o microfone e falar. Ao final de cada tópico, eu abro para a gente discutir e dar seguimento. Tá? Deixa eu
compartilhar. Vocês estão vendo a tela inteira? Sim? Que eu parei de ver. Está no modo de apresentação, com os slides na lateral, assim. Será que aqui eu já... Mas dá para ver bem, Cris. Dá para ver? Deixa eu Tá. abrir. Porque aqui eu coloquei como apresentação, não sei porque... No modo apresentação, você colocou? Agora foi ou não? Não, tá da lateral ainda. Ah, tá, com os slides na lateral. Deixa eu diminuir, que talvez melhore. Ah, mas tá dando para ver bem, viu? Pode ficar tranquilo. Tá. Então, primeiros socorros, eles são aquele atendimento imediato dado por qualquer pessoa a uma outra pessoa doente ou ferida, antes que os socorristas com treinamento mais avançado cheguem e assumam os cuidados. E o que é super importante, que qualquer pessoa, em qualquer situação, pode prestar esse atendimento. E esse atendimento pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E muitas vezes a vida é a morte da nossa família, dos nossos amigos, daquelas pessoas que são próximas a nós. E para a gente começar, só alguns termos que a gente vai discutir ao longo da apresentação para ficar mais familiarizado. Então, qual a diferença de uma pessoa consciente ou inconsciente? Isso a gente escuta muitas vezes. Ah, ela está inconsciente. Então, o que isso significa? Consciente é aquela pessoa que consegue se mover, que fala, que pisca os olhos ou reage de alguma forma quando você toca e pergunta: você está bem? Muitas vezes essa resposta pode ser mínima, mas ela tem essa resposta. Já a pessoa inconsciente, ela não se move, ela não fala, não pisca os olhos e nem reage de qualquer forma. Então, saber fazer essa diferenciação, ela é super importante. Outro termo importante é a reanimação cardiopulmonar, que é a RCP. Então, a RCP, ela pode dobrar ou triplicar a chance de sobrevivência de uma pessoa com parada cardiorrespiratória, principalmente se ela é iniciada de imediato por qualquer pessoa treinada. E ela é composta por duas habilidades, a compressão do tórax e a ventilação. Mais para frente a gente vai entrar em detalhes. A compressão é o ato de comprimir o tórax com força e rapidez para bombear o sangue para o cérebro e para os outros órgãos. Afinal de contas, o coração está parado e não consegue fazer esse movimento. E a ventilação é quando a gente coloca o oxigênio na boca da pessoa. Só que a gente só vai fazer essa manobra se a gente tiver os dispositivos de proteção, porque também nós não podemos nos colocar em risco. E a técnica é sempre 30 compressões para 2 ventilações. Quando a gente tiver o nosso encontro presencial, a gente pode fazer esse treinamento. Outro termo importante que a gente vai utilizar é DEA, que é desfibrilador externo automático, que é esse equipamento super simples, que ele é portátil e ele detecta o ritmo cardíaco anormal, para identificar se essa pessoa que teve uma parada cardíaca, ela precisa levar o choque ou não. Nos Estados Unidos, em todos os locais que tem mais do que X pessoas, é obrigatória a presença do desfibrilador externo automático. Espero que um dia a gente consiga chegar nesse nível aqui no Brasil. Alguns shoppings têm, no metrô tem, aeroporto. Então, esse é o DEA, que ele é capaz de identificar se uma pessoa em parada cardiorrespiratória precisa levar o choque. E quanto mais disponível ele estiver, mais vidas serão salvas. Outro conceito importante para a gente definir as técnicas para bebê, criança e idoso. Então, aqui nessa aula, adulto é aquela pessoa que passou da puberdade, então a gente tem os adultos jovens e os idosos, criança de 1 ano até a puberdade, e bebê, os pacientinhos, né, menores de 1 ano. A primeira coisa, quando a gente vai prestar os primeiros socorros, é pensar na nossa segurança. Porque se eu me machuco, ou se de alguma maneira eu me contamino, eu sou mais uma vítima e deixo de ser uma pessoa que pode ajudar.
Então, a gente sempre vai avaliar o local, para ver se tem algum perigo, para mim ou para a vítima. Por exemplo, num incêndio. Eu não vou entrar num incêndio, eu vou chamar o bombeiro para que ele faça isso. Então, eu nunca posso me colocar em risco. A gente só vai mover uma pessoa que teve um trauma se ela estiver em perigo. Quando eu falo trauma, eu estou falando de acidente. Então, acidente de moto, de carro, as quedas. Cada vez mais a nossa população tem envelhecido, então os nossos vozinhos, eles caem bastante. As crianças também caem bastante. Então, sempre que eu tiver uma queda importante, eu vou evitar ao máximo movimentar essa pessoa. E vou pedir socorro. Tem alguém ao redor que pode me ajudar? Se tiver, eu vou pedir para essa pessoa ligar para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros. Então, SAMU 192 e Corpo de Bombeiros 193. Se não tiver ninguém para me ajudar, eu mesma vou fazer essa ligação. Outro aspecto importante, quando eu estou fazendo essa avaliação e considerando a segurança, é eu saber quem está doente ou quem está ferido, quantas pessoas e o que aconteceu. Até para eu chamar o socorro. Para o bombeiro e o SAMU saber, tem que ir uma ambulância, tem que ir 2 ambulâncias, qual a quantidade de um socorro avançado que eu preciso. E onde? Onde eu estou? Eu preciso explicar direitinho para o socorro como chegar até você. Porque senão ele chega, ele se perde, ele não sabe em qual sala de aula aconteceu, em qual apartamento, em qual local. Então, quanto mais nós formos específicos e detalhados para explicar onde nós estamos, melhor e mais rápido vai ser o socorro. Ô, Cris, só te fazer uma pergunta. Claro. Você não mudou de slide, não, né? Tá naquele primeiro. Não, remudei. Ih, então tá travando. Agora sim. Agora apareceu. Devo mover uma pessoa doente ou ferida? Ah, então eu acho que eu estou no modo apresentação e vocês não estão vendo, né? Agora a gente está vendo. Se você for mudando por aí, aí Tá. a gente consegue ver, tá bom? Ah, eu vou mudar por aqui, então. Tá bom, Então, obrigada. o consciente ou inconsciente, a reanimação, esse é o desfibrilador, aquele equipamento que eu falei para vocês, que ele consegue avaliar se o paciente precisa do choque. Aqui, as diferentes faixas etárias, né, em 3 categorias que a gente classifica, e aqui a avaliação do local e de quem são os pacientes que precisam de ajuda. E eu devo mover uma pessoa doente ou ferida? Não. Principalmente se tiver acontecido um trauma, se ela caiu, se ela foi atropelada, exceto se a área não for segura para você ou para a pessoa ferida. Então, aí eu preciso garantir a segurança. Agora, se a pessoa ela não sofreu um trauma, ela não teve um acidente, e ela estiver inconsciente, mas respirar normalmente, a gente vai colocar nessa posição de lado, que a gente chama de posição de recuperação. Porque essa posição permite que ela não engasgue e que ela consiga respirar melhor. Então, uma pessoa que teve um acidente, eu não vou movimentar. Agora, se ela não teve um acidente e estiver inconsciente, eu coloco ela nessa posição de lado. Caso você tenha que mover uma pessoa, sempre puxa por baixo dos ombros ou pela roupa, movimentando o mínimo possível o pescoço e a coluna. Então, vocês estão vendo que aqui a gente usa o nosso braço para apoiar a cabeça e não deixar a cabeça ficar movimentando. Importante usar as precauções universais, que são os equipamentos de proteção individual. Então, sempre máscara, óculos, né, de proteção, máscara, agora ainda mais para a Covid, e luva. Então, é sempre importante que na escola vocês tenham um kit de primeiros socorros que tenha luva e um óculos para poder se proteger e evitar o contato com sangue ou outros fluidos corporais. Esse material contaminado com sangue, com vômito, a gente dá preferência a descartar como material de risco biológico. Então, coloca num saquinho específico, se não tiver, pode colocar numa outra sacola, e de preferência, se é uma coisa pequena, não, mas se foi em grande quantidade, pode descartar, procurar a UBS mais próxima para fazer esse descarte de maneira adequada. E
as luvas, então, se a gente calçou a luva, ela sujou de sangue, eu tenho que tomar cuidado para a hora que eu for tirar essa luva, eu não me sujar. Então, ó, como a gente pode ver aqui, primeiro pega na pontinha e puxa, como se estivesse puxando a luva do avesso. Depois coloca a outra mão por dentro e tira, evitando se contaminar. E essa luva, ela também vai ser descartada no material contaminado. E depois que eu fiz esse socorro, que eu tirei a luva, eu vou lavar com água abundante, com bastante água corrente. Usei óculos, usei máscara e calcei luva, mas mesmo assim eu acabei tendo uma exposição ao sangue. Então, se eu estiver usando as luvas, eu vou retirar com aquela técnica que nós vimos, eu vou lavar imediatamente as minhas mãos ou a área de contato com muita água e sabão por 20 segundos. Vou lavar os olhos, o nariz ou o interior da boca com água corrente, se o sangue, vômito, algum fluido corporal respingou nessas áreas. E vou procurar um profissional da saúde o mais rápido possível, porque existe uma proteção à exposição que a gente faz aos pacientes que foram contaminados com sangue ou outros fluidos corporais. E quando eu vou pedir ajuda por telefone? Para o resgate ou para o SAMU? Quando a pessoa ela não responde a voz ou toque, e aqui o que é importante, eu não posso chamar muito baixinho, principalmente se for um idoso, porque pode ser que ele não me responda, não porque ele está inconsciente, mas porque ele não escutou. E é o toque. Então, eu vou pegar na pessoa e vou mexer nela delicadamente, né? Mas para ela perceber que eu estou chamando. Se a pessoa tem um desconforto torácico importante, se tem sinais de AVC ou derrame, se tem algum problema respiratório, suspeita de overdose de drogas, tem alguma lesão ou queimadura grave, alguma hemorragia intensa, tiver uma convulsão, de repente a pessoa para de mexer uma parte do corpo, se ela tomou um choque elétrico ou se ela foi exposta a um veneno. Tudo bem até aqui? Tudo ótimo. Então, agora, a gente vai para como a gente faz a reanimação, a RCP em adultos. Isso. Cristiane, posso só te fazer uma pergunta, como esse tópico terminou? Quando que a gente liga? Como saber se a gente deve ligar para o SAMU ou para o bombeiro? Tá. Em geral, se há alguma coisa clínica, a gente liga para o SAMU, liga 192. Se for um acidente, acaba ligando para o bombeiro. Mas muitas vezes cai na central do bombeiro e eles encaminham para o SAMU. Então, na dúvida, liga para qualquer um deles, que aí eles vão direcionar. Mas, de maneira geral, se for uma coisa clínica, SAMU. Se for um acidente, bombeiro. Tá? Então, a reanimação em adultos. Primeiro, como eu vou identificar e como eu vou iniciar até chegar o socorro. Aqui é o que a gente chama de corrente, a cadeia da sobrevivência. Quanto mais ela acontecer da maneira direitinho, maior a chance desse paciente sobreviver. Então, é acionar o serviço médico, iniciar uma reanimação cardiopulmonar de qualidade, fazer o choque, né, desfibrilação com o DEA, a ressuscitação avançada pelas equipes profissionais, o cuidado no hospital e a recuperação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o local é seguro. Eu vou tocar a pessoa e falar bem alto com ela, para ver se ela está consciente. Então, dessa maneira, eu coloco minhas mãos, eu toco no tronco, né, no tórax em cima, próximo ao ombro, e pergunto, você está bem? O que aconteceu? Se ela estiver consciente, pergunta se ela precisa de ajuda. Se ela estiver inconsciente, a gente vai para a próxima etapa. A gente vai gritar por ajuda. E vai ligar para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros, pegar o DEA se ele estiver disponível. Se tiver outras pessoas ao redor, a gente vai pedir para alguém ligar, deixar o telefone no viva voz, para a gente ir falando com o socorro e para essa pessoa ir buscar o DEA.
E aqui, o que é importante? Eu sempre me direciono para uma pessoa específica. Você chama ajuda. Porque às vezes eu peço, alguém chama ajuda, um acha que o outro já chamou e ninguém foi. Então, sempre se direciona para uma pessoa em específico. Se você for a única pessoa por perto e tiver um telefone, liga e deixa no viva voz, porque tanto a central do SAMU quanto a central do bombeiro vai orientando o que vocês precisam fazer. Não tem ninguém por perto para me ajudar e eu não tenho um telefone. Então, eu vou deixar essa pessoa sozinha e vou pedir ajuda e buscar o DEA. Chamei ajuda, então eu vou começar o atendimento. Eu vou verificar se essa pessoa está respirando. E como eu faço isso? Eu vou verificar o tórax por 5 a 10 segundos para ver se ele está subindo e descendo ou se a pessoa tem respiração agônica, aquela respiração. Aí para. E daqui a pouco tem de novo. Então, essa é a respiração agônica. Se a pessoa estiver respirando, eu vou ficar com ela até chegar ao socorro. Se ela não estiver respirando ou apresentar gasping, que é essa respiração agônica, eu vou iniciar a reanimação cardiopulmonar e utilizar o DEA. Aqui uma dica para avaliar o tórax, né? Se ele está expandindo ou não. Faz esse teste em casa, com a família, com os amigos. Então, dá uma olhadinha, porque aí a gente vê esse movimento da respiração, muitas vezes, ele não é grande. Então, se eu estou acostumado a avaliar se a pessoa está respirando ou não, quando ela não tiver, vai ser mais fácil eu identificar. Então, identifiquei que a pessoa está inconsciente, ela não respira, eu vou começar a minha reanimação cardiopulmonar de qualidade. Então, vão ser 30 compressões e 2 ventilações. Primeiro, eu preciso verificar se a pessoa está deitada com o rosto para cima, numa superfície firme e plana. Por exemplo, o paciente que está na cama, no colchão. Não adianta eu fazer a compressão, porque ela vai afundar no colchão. Então, ou eu coloco ela no chão, ou eu coloco alguma superfície rígida por baixo dela. Se for possível, eu retiro rapidamente as roupas volumosas que vão me atrapalhar, principalmente agora no inverno, né, que a gente está sempre cheio de casaco. Eu posso levantar a camiseta. Se o DEA estiver disponível, eu vou precisar remover todas as roupas, porque essas pás aqui, elas precisam ser colocadas direto no corpo do paciente. Se for mulher, eu não preciso tirar o sutiã, porque a localização é fora de onde fica o sutiã. Então, vou iniciar as compressões torácicas. Então, eu vou pegar a minha mão, a base da minha mão, eu vou colocar na metade inferior do externo. O externo, palpem em vocês, é esse ossinho que a gente tem aqui no meio do peito. Então, esse a gente chama de externo. Vocês vão pegar a base da mão e colocar na metade inferior. Coloca a outra mão por cima e vai comprimir pelo menos 5 minutos, o que é importante. Quando vocês veem o meu vídeo também ou só a apresentação? Como, Cris? Não entendi. Vocês estão vendo o meu vídeo também? Estamos vendo. Ah, então tá. Então, o que é importante? Quando a gente vai fazer a compressão, eu não posso dobrar o meu braço, senão não fica efetivo. O meu braço tem que ficar esticado e a força, eu vou jogar a força do meu tronco em cima para fazer esse movimento. Então, posiciona a mão na parte, esse gordinho da mão, na metade do osso do tórax, estico o meu braço e com o peso do meu tronco, eu vou jogar para cima para fazer essa compressão. A compressão é uma frequência de 100 a 120 por minuto e ela vai ser sempre em voz alta. Uma dica, vocês conhecem aquela música Staying Alive? Ainda bem que eu sou enfermeira, não sou cantora, né, gente? Essa música é o ritmo da compressão para dar de 100 a 120 por minuto. Ou então a música do Baby Shark. Churu, churururururu. Esse é com esse ritmo. Essa todo mundo deve conhecer. Nesse ritmo, a gente chega em 100 a 120. E eu sempre conto em voz alta. Então, eu vou
porque senão eu me perco. 1, 2, 3, 4, 5, até 30. E o que é importante? Eu preciso afundar o tórax e depois deixar ele subir, porque é como se eu estivesse apertando o coração e soltando o coração, para ele poder fazer o movimento dele. Fiz as 30 compressões, a gente vai fazer as ventilações. Eu vou abrir a via aérea do meu paciente, eu preciso abrir a boca, então o que eu faço? Uma mão eu coloco na testa. Se essa pessoa ela não teve um acidente, eu posso estender o pescoço dela, senão eu não posso. Então, uma mão eu estendo o pescoço, com a outra eu coloco a minha mão debaixo do queixo e elevo. Porque com isso eu abro o que a gente chama de via aérea. E aí eu vou encher minha boca de ar e vou assoprar. 1, 2. O que é importante, eu preciso me proteger. Existem as máscaras para a gente fazer isso. Tem um plastiquinho próprio para fazer, ele não é caro, que você pode ter no seu kit também de primeiros socorros, porque aí eu me protejo e consigo fazer a ventilação no paciente. Aqui é um outro tipo de máscara também, que chama Pocket Mask, que também é vendida no Brasil e ela vem numa caixinha. Então, você abre e faz essa ventilação. Quando eu estou fazendo a ventilação, eu preciso ver se o tórax da pessoa está expandindo, porque aí significa que está sendo efetivo, que eu estou conseguindo ventilar direitinho. Então, 30 compressões, 2 ventilações. 32, 32, até chegar ao socorro. Um ponto importante, cansa muito fazer reanimação. E depois de um tempo, a gente não tem mais força. Então, se tiver outra pessoa treinada, é importante que vocês intercalem, tá bom? Chegou o DEA, se eu tiver, eu ligo ele diz tudo o que você tem que fazer. É esse aparelhinho aqui, ele vai falar, coloque as pás no tórax da pessoa. E tem o desenho de onde você tem que colocar. Aí o DEA vai fazer essa análise e ele vai falar se essa pessoa precisa de choque ou não. E o que é importante? Se afastar. Porque se alguém encostar nesse paciente, vai levar um choque também. Tá bom? Eu vou fazer a reanimação e usar o DEA, se ele estiver disponível, até chegar alguém para revezar comigo, ou até essa pessoa começar a se mover, falar, piscar os olhos, ou de alguma forma reagir. Porque aí o que significa? Que eu fiz a massagem direitinho e ela voltou. Ou até alguém com treinamento mais avançado chegar e assumir o socorro. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Eu vou perguntar uma coisa que eu já fiquei pensando aqui. Claro. Se esse socorro demora, quanto tempo essa massagem deve continuar ininterrupta até que o socorro chegue? Até que o socorro chegue. Tá? Porque só quem pode falar que é para parar de fazer reanimação que essa pessoa morreu é o médico. Então, enquanto não chegar um médico para ver se essa pessoa ela tem chance de sobreviver ou se ela já não tem mais nenhuma chance, é a chegada do suporte avançado, que é o médico. Enquanto isso, a gente vai lá fazendo a massagem. Então, essa é a reanimação em adultos. Aí a gente vai para a reanimação em crianças, que é muito parecido, só tem alguns detalhes. O principal é a prevenção. Criança ela tem uma recuperação muito rápida. Então, quando a gente consegue prevenir, é a melhor coisa. Prevenção, acionar o serviço de emergência, fazer uma RCP de qualidade, reanimação avançada, o cuidado e a recuperação. Então, a mesma coisa no começo. Vou verificar se o local é seguro, vou tocar a criança e falar bem alto com ela para ver se ela está consciente. Se ela estiver consciente, eu pergunto se ela precisa de ajuda. Se ela estiver inconsciente, aí a gente vai para a próxima etapa e grita ajuda. Eu vou verificar se ela está respirando. Então, por 5 a 10 segundos, eu vou observar se o tórax está subindo,
e se o tórax está descendo, ou se ela tem aquela respiração agônica também. É horrível, gente, essa respiração. Se ela estiver respirando, eu vou ficar com ela até o socorro chegar. Se ela não estiver respirando ou tiver aquela respiração, eu vou iniciar a minha reanimação cardiopulmonar. Vou ligar para o SAMU ou bombeiro, vou pegar o DEA se ele estiver disponível. A mesma história. Se tiver outras pessoas ao redor, você liga para o bombeiro, para o SAMU, deixa no Viva Voz e vai buscar o DEA. Se eu for a única pessoa por perto e tiver um telefone, eu vou ligar e deixar no Viva Voz. Se não tiver por perto, aqui é a diferença. Não tem ninguém para chamar ajuda. Eu vou fazer 5 ciclos de 30 compressões e 2 ventilações antes de ligar e pedir ajuda. Então, quando a gente fala ciclo, é 30 compressões, 2 ventilações. Vou fazer isso 5 vezes. Aí eu paro para ligar para o socorro. Então, até aqui, essa é a principal diferença nas crianças. Também vou fazer 30 compressões, 2 ventilações. Preciso posicionar a criança com o rosto para cima, numa superfície firme e plana, retirar as roupas volumosas e, se for difícil, eu inicio a massagem. Só que eu ainda, se eu tiver um DEA, eu vou precisar tirar toda a roupinha da criança para poder colocar as pás. Comprimir pelo menos 1/3 da profundidade do tórax ou 5 centímetros. E aqui também a gente 100 a 120 no ritmo da musiquinha do Baby Shark. E vou contar as compressões em voz alta. Não tenham vergonha, gente, porque a gente se perde. E quando a gente conta em voz alta, ajuda a dar o ritmo também. Sempre lembrar, eu fiz a compressão, eu tenho que voltar para aquele tórax, ele descomprimir. Faço e volto. E tentar não interromper as compressões por mais de 10 segundos, mesmo quando a gente vai administrar as ventilações. A criança vai depender do tamanho da criança e da minha força. Aqui eu posso usar 1 ou 2 mãos para fazer a compressão. Nas crianças menores, eu vou colocar uma mão no mesmo lugar que eu coloco no adulto. Então, eu vou pôr o gordinho da minha mão na metade de baixo desse osso aqui que a gente tem no meio do tórax. Uma criança maior, ou se eu tenho menos força, eu vou colocar também as minhas 2 mãos. Cuidado, porque eu vou comprimir aproximadamente 5 centímetros. Não posso comprimir mais do que isso. Fiz as 30 compressões, agora a gente vai para as 2 ventilações. A mesma coisa, se ele não teve um trauma, eu vou pôr uma mão aqui na cabeça para hiperestender, com a outra eu vou elevar o queixo. Aqui, a ventilação, o que eu faço? Só uma observação que eu esqueci de falar lá nos adultos, a gente tampa o nariz, porque se eu deixar aberto, o ar vai sair pelo nariz. O adulto, a gente enche a boca de ar e faz a ventilação. A criança, eu vou fazer só com o ar que já está na minha boca. Eu não preciso tomar o fôlego. Então, adulto, criança, só o ar que está na minha boca mesmo, tá bom? E também vou usar a máscara para proteger. É um familiar meu. Eu não vou me preocupar em me proteger, eu vou acabar fazendo a reanimação. É um desconhecido, não vou fazer a ventilação. Então, fica fazendo compressão o tempo todo de 100 a 120 por minuto. Vamos fazer até o DEA chegar, a gente vai ligar o DEA, ele vai dar as orientações, tem PA adulto e pediátrico. Se a criança tiver menos do que 8 anos, eu vou usar a PA pediátrica. Se não tem PA pediátrica, vai a de adulto mesmo. Vou deixar o DEA analisar e
me certificar que eu não estou encostando nessa pessoa a hora que tiver o choque. Vou fazer RCP, até chegar alguém que possa revezar comigo, até essa criança começar a se mover, falar, piscar os olhos, ou de alguma forma ela reagir, ou alguém com treinamento mais avançado chegar e assumir o socorro. Tudo bem? É duro, né, gente? Precisar fazer a reanimação em criança. Mas criança responde muito rápido. Então, se a gente souber fazer, isso tem um resultado enorme para ela sobreviver. É interessante, né, que ouvindo você falar, a gente, não sei se todo mundo sentiu isso, mas a gente vai sentindo, assim, uma responsabilidade, né, porque você não tem essa informação. Geralmente você tem malemar, mas quando você tem, você percebe o quão sério é, né, e quão importante. E tem mais uma dúvida aqui que eu anotei. A respiração agônica que você citou, significa que a pessoa está entrando pouco ar, alguma coisa nesse sentido? Ela está em sofrimento por alguma coisa? É uma etapa antes dela parar de respirar. É uma respiração, aquela última respiração, mas não está sendo efetiva. Não está entrando oxigênio. Por isso que a gente já vai fazer a reanimação. Obrigada. Agora em bebês. É pior ainda, né, gente? Se em criança já é difícil, bebê. E só o que muda, né, nas compressões. É o mesmo esquema das crianças e a diferença vai ser na compressão. Então, a gente vai comprimir pelo menos 1/3 ou 4 centímetros. A frequência vai ser a mesma, aquela lá do Baby Shark. Vou contar em voz alta e preciso sempre deixar o tórax voltar ao normal antes de fazer uma compressão. E como eu vou fazer na criança? A minha mão é muito grande, então eu posso usar 2 dedos, 2 polegares ou uma das mãos para fazer a reanimação. Também vai depender do tamanho do bebê. Então, com 2 dedos, eu coloco meus 2 dedos aqui no mesmo lugar, nesse ossinho do tronco, né, da criança, logo abaixo da linha mamilar. Então, eu faço uma linha entre os mamilos e logo abaixo eu vou colocar os meus 2 dedos. Ou eu posso também usar os meus polegares. Então, com isso, pode me dar mais apoio. Então, eu coloco, como está na figura, né? A minha mão e o meu polegar que vai ficar nessa posição, logo abaixo da linha do mamilo. Agora, uma criança maior, ou se eu tenho menos força, eu vou usar também a minha palma da mão. Só cuidado que a força vai ser menor. Tem que baixar uns 4 centímetros aproximadamente. E a ventilação? Nos bebês, também a gente usa só o ar que está na boca e a ventilação, ela pega tanto a boca quanto o nariz do bebê. Então, a gente ventila os dois ao mesmo tempo. Então, a minha boca pega a boquinha e o nariz desse bebê. De novo, eu vou fazer ventilação se eu tiver essa máscara para poder fazer a compressão. Tudo bem? Dúvidas até aqui em reanimação? É super importante, gente, treinar. E a gente consegue fazer manequim, por exemplo, com garrafa PET para treinar. Então, você pega a garrafa, coloca dentro de uma camiseta para treinar o movimento da reanimação. Então, quando a gente for fazer a parte prática, a gente pode usar essas estratégias para os manequins. Já colocaram aqui no chat que gostariam, que deveria ser presencial, porque são tantos detalhes, se eu não me engano, foi a Strilene que colocou, e é verdade, né? Estou pensando lá na escola, né? Estou pensando lá na escola, a gente não tem essa máscara para colocar na boca. O que pode colocar? Então, qualquer coisa que você pôr, se você colocar um plástico, você não vai conseguir ventilar adequadamente. E se você colocar sua boca direto, você tem o risco de se contaminar. Tem um plastiquinho, peraí que eu vou pegar para mostrar para vocês, ele não é caro, que talvez não sei como funciona,
ele pode ser solicitado compra, né? Peraí que eu vou pegar, aí eu já mostro para vocês. É um plastiquinho, mas ele tem uma área que permite que você faça a ventilação. Deixa eu só achar na minha bolsa, gente, porque bolsa de mulher já viu, né? Pelo que eu entendo, acho que assim, eu não sei, né? Ouvindo agora, é uma coisa que eu, hoje, agora, a partir de hoje, gostaria de ter na minha bolsa. Então, Né? No meu carro, por exemplo, né? acho que escola seria necessária, né? Então, Enviarem um kit. É que essa... Ela é... Ó, se eu precisar, sabe Deus onde está a minha, né? Porque eu não estou achando. Achei, ó, tá no... E ela vem para... Ó, ela vem numa bolsinha, tipo um chaveirinho. É um plastiquinho e ela mostra onde tem que colocar, só que ela tem esse filtro. Então, o ar passa por aí, ele me protege e ele passa por aqui. E esse plastiquinho, ele não é tão caro. Então, é algo acessível, né, para a gente ter, porque o benefício que ele traz é muito grande. E onde nós encontramos, Cristiane, esse plástico? Olha, eu acho que material de hospitalar talvez tenha. Eu não tenho conflito de interesse com a marca, né? Mas essa é da Lerdal. Então, eu acho que talvez dê para comprar até pela internet. Chama Laerdal. É uma empresa que fabrica manequins e essa máscara é deles. Ela é bem útil. Casa cirúrgica talvez deve ter também, né? Não tenho certeza. Lá tem sim, Rê. Tem? Tem sim. Mas... E acho que é isso que vocês falaram, né? A gente ter na bolsa é uma segurança. Pois é. Certo? Então, agora, essa é a situação mais crítica, né? Quando uma pessoa ela chegou a ter uma parada cardiorrespiratória. E tem outras situações também que a gente pode prestar os primeiros socorros. Então, algumas emergências clínicas. Uma muito comum são os problemas respiratórios, que agora na Covid a gente acompanhou bastante, né? E quais os sinais de problemas respiratórios? Uma respiração muito rápida ou devagar, a dificuldade a cada respiração. Então, criança é muito comum, ela bate a asa do nariz, aqui onde tem, abaixo do pescoço, onde a gente tem esse uzinho, quando a criança respira, parece que retrai. Isso é um sinal de que essa criança está com uma insuficiência respiratória. Ou ruído a respirar, ou emissão de sons ou fala entrecortada. A pessoa não consegue falar uma frase inteira, porque ela tem falta de ar. Então, esses são sinais de problemas respiratórios. O que a gente tem que fazer? Perguntar se ela precisa de ajuda. Se ela responder que sim, perguntar se ela tem o medicamento, porque em geral esses pacientes eles já usam a bombinha, né, que é um broncodilatador. E se a pessoa tiver, pegar e ajudar ela a utilizar. Criança, o que é importante, as crianças que a gente sabe que usam bombinha, a gente sabe em que bolso da mochila que tá e orientar para elas guardarem sempre no mesmo lugar. Senão acontece isso, a gente vai procurar na mochila e não encontra. Então, sempre é importante guardar no mesmo lugar e avisar as pessoas próximas, olha, a minha bombinha está em tal lugar, porque se você precisar, é mais fácil para encontrar. E aí, como usar esse inalador? Existem diferentes tipos, né, de medicamentos, mas basicamente a gente precisa remover a tampa e agitar bem, instruir a pessoa a expirar totalmente, então pôr todo o ar para fora, aí colocar o bocal entre os dentes dela e pedir para ela selar a boca ao redor desse bocal. Quando ela iniciar a inspiração, for
puxar o ar, a gente aperta o reservatório de uma vez e fala para ela ir respirando bem devagar. Se ela conseguir por cerca de 5 segundos, aí ela prender a respiração por 10 segundos, se ela puder, para o medicamento chegar nos pulmões, e repetir as etapas acima, dependendo do medicamento. Em geral, quando está em crise, são 2 doses. E aí recoloca a tampa do inalador. Pessoas que usam bombinha, tem que estar sempre com elas. Não, eu fui só ali. Não. Nessa, eu fui só ali, que você pode precisar. Então, não pode ficar longe. E criança, né, tá pulando, tá brincando. Então, é importante que os professores saibam onde está a bombinha do seu aluno. E quando eu vou precisar ligar para o SAMU? Se essa pessoa não tem medicamento, se ela não melhora ou ela piora a usar o medicamento, ela está com dificuldade para falar ou ela ficar inconsciente. E eu vou permanecer com essa pessoa até alguém com um treinamento mais avançado chegar e assumir o socorro. Asfixia ou engasgo. Aqui também é outra situação super comum, né? Churrascaria é muito comum. Criança que está comendo, pulando, dando cambalhota. Então, é quando eu tenho um alimento ou outro objeto preso na via aérea, na garganta, e impede a entrada de ar. Essa obstrução, ela pode ser parcial ou ela pode ser total. A obstrução parcial, a pessoa consegue falar, emitir algum som ou tossir. E o que a gente vai fazer? Estimular a tosse, pedir para ela tossir. Porque quando ela tosse, vai expelir esse corpo estranho. Agora, quando a obstrução é total, essa pessoa ela não consegue respirar, não consegue falar, não emite nenhum som, aí ela pode ter aquela tosse silenciosa que ela tenta tossir, mas não sai, ou faz o sinal de asfixia com uma ou com as 2 mãos, que é colocar as mãos no pescoço. Então, o que a gente vai fazer? Se eu, tanto adulto quanto criança. Se eu suspeito que alguém está engasgado, eu vou perguntar, você está engasgado? Posso ajudar? Se a pessoa acenar que sim, eu dou essa para ela ficar mais tranquila. Calma, eu vou te ajudar. Eu vou me posicionar atrás dessa pessoa com uma perna na frente da outra, porque se eu deixo as minhas 2 pernas assim, eu não fico tão equilibrado. Então, eu coloco uma perna para frente, outra atrás. Ou eu vou me ajoelhar, dependendo do tamanho da pessoa que está asfixiada. Eu vou agarrar com os braços pela cintura, então, como se eu desse um abraço por trás e com os punhos soltos. Eu vou fechar uma das mãos, colocar essa mão acima do umbigo, bem abaixo do externo. O externo é aquele ossinho aqui do meio do tórax, do meio do peito. Com o polegar virado para a pessoa. Aí, com a outra mão, eu vou segurar esse meu punho e vou empurrar. Vou, como se eu estivesse fazendo um gancho. Eu vou empurrar para cima. E vou fazer essa compressão até o paciente conseguir expelir esse objeto, respirar, tossir, ou até ela ficar inconsciente. Porque aí, se ela ficar inconsciente, a gente vai fazer a reanimação. Então, ó, aqui é a posição. Eu me posiciono atrás da pessoa, um pé na frente do outro, para me dar apoio. Vou dar esse abraço por trás mesmo, vou colocar uma mão fechada na boca do estômago. E aí, com a outra mão, eu vou puxar para cima e para trás, tanto no adulto quanto na criança. Gestante obeso. O abdômen, muitas vezes, eu não consigo, né? Então, eu vou fazer o mesmo movimento, coloco os meus braços não na cintura. Agora, o meu braço vai debaixo da axila e a minha mão vai também na metade de baixo desse ossinho do tórax. E vou fazer o mesmo movimento. Então, para dentro e para cima, para dentro e para cima, até eu conseguir expelir. Bebê. Bebê é diferente. Então, eu vou colocar o bebê com a barriga para baixo. A minha mão, eu vou segurar aqui para a boquinha ficar aberta. Vou apoiar a criança no meu antebraço. E com a base da outra mão, eu vou dar 5 pancadas nas costas, entre esses 2 ossos das costas que o bebezinho tem, para tentar expelir. Então, 1,
2, 3, 4, 5. Não esquece que a mão precisa segurar a boquinha da criança aberta. Se o objeto não saiu depois dessas 5 pancadas, eu vou virar o bebê, apoio o bebê aqui no meu antebraço e seguro a cabecinha e eu vou fazer 5 compressões torácicas com os meus dedos. Aquela mesma compressão que a gente faz na RCP. E vou fazendo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou fazendo 5 e 5 até ele expelir ou perder a consciência. Perdeu a consciência, aí o que a gente vai fazer? Gritar por ajuda. Ligar 192, 193. Se não tiver disponível, disponibiliza o DEA e faz aquela mesma coisa. Deixa o telefone no Viva Voz para falar com o atendente. Realiza RCP, começa pelas compressões e após cada ciclo que a gente faz 30 compressões e 2 ventilações, a gente vai abrir a via aérea para fazer a ventilação se tiver a máscara disponível. E vou olhar dentro da boca para ver se tem algum objeto. Se eu estou vendo o objeto, eu vou tirar. Mas se eu não estou vendo, eu nunca vou enfiar meu dedo e vou ficar fazendo uma varredura, porque eu posso machucar a boca da criança, porque é muito sensível. Vou fazendo 2 ventilações e vou repetir as compressões. Então, o bebê que está engasgado e eu não consegui tirar, 30 compressões, abro a via aérea, vejo se eu localizo o corpo estranho, se eu localizar, eu tiro. Se não, eu vou para as ventilações e continuo a RCP até a criança se mover, falar, piscar ou reagir, ou então até alguém com treinamento chegar. Tudo bem? Eu estava olhando aqui, não sei se está certo, né? Enquanto estava falando agora, eu fui olhar, porque em todos os casos aparece o DEA, né? Uhum. E aí eu fui procurar qual o valor de um DEA, né? É. É em torno de 8 mil, 10 mil, é bem caro, né? Não é uma coisa baratinha, né? Mas pensando, Rê, que ele vai durar por A vida muitos anos, inteira. a vida inteira. Porque o ideal seria, por exemplo, que toda instituição pública tivesse, que toda instituição privada, né? Aquilo que você falou, que tivesse um número X de pessoas que tivesse um desse, fosse obrigado, né? A gente tem no Brasil a Lei Lucas, né, do DEA, de um menininho que precisou, e eu não sei o número de pessoas e em que pé que ela está de implementação. Mas, assim, é super importante, se você for pensar, o metrô, shopping center, estádio, escolas muito grandes, né? E uma dica que eu sempre dou, principalmente para a família, quem tem criança, acho que é saber onde é o corpo de bombeiros mais próximo, né? Porque às vezes você está com uma criança engasgada. Quando eu trabalhava no Grau, algumas vezes chegaram já pais que levam a criança engasgada até o corpo de bombeiros, porque eles têm um treinamento muito bom para fazer isso. E eles têm o DEA também na viatura. O suporte básico tem o DEA. E às vezes essa atitude de levar faz toda a diferença, né? Porque a gente sabe que como, infelizmente, a quantidade de viaturas que tem no país não é suficiente, né? Então, assim, você tá longe, chama que eles vão chegar mais rápido. Mas, às vezes, o corpo de bombeiros fica a 2 quarteirões da sua casa. Então, isso é importante, né? Saber onde Né? correr. Tudo bem? E, então, aqui, agora, uma outra situação que também é bastante comum em crianças são as reações alérgicas. As causas são as mais variadas: chocolate, ovos, mordida e picada de inseto, especialmente abelha, amendoim, alguns medicamentos, coco. As pessoas têm reações alérgicas às coisas mais improváveis, né? E quais são os sinais? Uma reação alérgica leve: congestão nasal, espirro, coceira ao redor dos olhos ou na pele, erupção cutânea saliente e avermelhada.
aí a gente só observa, não tem muito o que fazer. Agora, tem as reações alérgicas graves, que o paciente tem uma dificuldade respiratória ou ele tem um inchaço da língua e do rosto que fecha toda a via aérea e o ar não entra, então ele não consegue respirar. Qual é o tratamento? É adrenalina, mas aí você precisa de um suporte, né, de saúde. E nos Estados Unidos tem essa canetinha, que as pessoas que são muito alérgicas, elas têm. Aqui é uma canetinha de adrenalina que você coloca e aperta. E aqui no país ela ainda não está disponível para... Você pode importar, mas tem que entrar com todas aquelas questões legais. Mas é importante que a gente saiba quais são as alergias, né, que as crianças têm e ficar alerta a esses sinais para a criança entrou em contato, algum sinal de reação alérgica, já chama o SAMU ou o Corpo de Bombeiros. E agora o ataque cardíaco, que não é tão comum nas crianças, né? Então, quais são os sinais? Desconforto torácico no centro do peito, alguns minutos, vai e vem, sensação de pressão ou desconforto, aperto, enchimento ou dor, pode ser confundido com azia ou indigestão, mas tem também, quando a gente fala em ataque cardíaco, a gente está falando no infarto, né? Ataque cardíaco é diferente de parada cardíaca. O desconforto, ele pode ser em outras áreas do corpo, em um ou nos dois braços, nas costas, o pescoço, mandíbula, ombro ou estômago. E outros sinais, falta de ar com ou sem desconforto torácico, suor frio, náusea ou tontura. Então, esses sinais têm que deixar a gente alerta para um possível ataque cardíaco. E o que eu vou fazer? Acalmar a pessoa e orientar ela a repousar, ligar ou pedir para alguém ligar para o 192, e se eu tiver o kit de primeiros socorros e o DEA, eu já vou providenciar. Se a pessoa não tiver alergia à aspirina, ao AS, não tiver com nenhum sangramento intenso, nem tiver os sinais de AVC que a gente vai ver já, eu vou dar para ela uma dose de aspirina adulto ou 2 aspirinas infantis. E vou pedir para ela mastigar e engolir, porque isso ajuda no infarto. Se eu não tenho certeza se ela tem alergia ou eu estou inseguro, então eu não vou falar para ela fazer isso. Se ela ficar inconsciente, reanimação e UDEA. Desmaio, que também é bastante comum, né? A pessoa, ela geralmente fica tonta e em seguida ela perde a consciência. E esse é o problema. Quando ela perde a consciência, ela pode cair e bater a cabeça. Então, ao invés de um problema, nós vamos ter 2. E ela pode acontecer quando uma pessoa fica muito tempo sem se mover, especialmente no calor, ela tem um problema cardíaco, ela levanta muito rápido depois de se agachar, ou ela recebe más notícias. E o que nós vamos fazer para evitar que alguém desmaie ou socorrer alguém que já está tonto, mas ainda está respondendo? Então, eu vou ajudar essa pessoa a se deitar no chão, para não correr o risco dela cair. Não vou deixar ela se levantar muito rápido. E se ela estiver sentada, eu vou falar para ela colocar a cabeça entre os joelhos. Vou pedir para ela abaixar a cabeça. Se a pessoa estiver deitada, eu vou pedir para ela cruzar uma perna sobre a outra e pressionar os músculos da perna, os abdominais e o bumbum, porque isso ajuda o sangue a retornar. Também posso pedir para ela ficar de cócoras e tensionar os músculos abdominais. E vou ligar para o SAMU. Se ela não melhorar ou se ela ficar inconsciente, ficou inconsciente e parou de respirar, a gente vai iniciar a RCP. Tudo bem? Socorrer alguém que já desmaiou. Então, eu preciso me certificar que ela está deitada de costas, que ela está respirando, não sofreu nenhum trauma. Se ela sofreu um trauma, eu não posso movimentar. Se ela ficar inconsciente por mais de um segundo, por mais de um minuto, eu vou ligar para o 192 e não vou mexer nela se ela sofreu um trauma na cabeça, no pescoço ou na coluna. Se ela recuperou a consciência, eu vou pedir para ela ficar deitada no chão até ela conseguir sentar-se ou ela voltar do
sem nenhum sintoma. Se ela tiver caído, eu vou verificar se ela se feriu e ligar para 192. Tudo bem? Diabetes e hipoglicemia. Sinais de hipoglicemia em diabéticos: irritação ou confusão mental, fome ou fraqueza, sono, sudorese e convulsão. O que é importante, pessoal, os diabéticos, eles têm maior chance de morrer de hipoglicemia do que de hiperglicemia. Então, se nós suspeitarmos de hipoglicemia, é mais seguro que a gente ofereça o açúcar para eles. Se a pessoa não consegue sentar e engolir, ligar para o 192, aguardar ajuda, e não vou tentar dar nada para ela comer ou beber, porque corre o risco dela engasgar. Agora, se ela consegue sentar e engolir, eu vou pedir para ela comer algo ou beber algo bem doce. Comprimido de glicose, suco de laranja, bala, jujuba ou fruta seca. Vou deixar ela sentada e quietinha. E se ela não melhorar em 10 minutos, aí a gente vai ligar ou pedir para alguém ligar para o 192. Derrame ou AVC. Então, quais são os sintomas? A gente fala de FAST, para ajudar a memorizar. Então, a face fica paralisada, a gente pede para a pessoa sorrir, e aí o sorriso não é simétrico, não é igual dos dois lados. Um lado, ele fica caído. Amolecimento ou fraqueza no braço, então a pessoa perde a força de um dos braços, por isso que a gente dá a mão e pede para ela apertar nossa mão, as duas ao mesmo tempo. Se um lado está mais fraco, opa, eu já me preocupo. E o outro sinal é a dificuldade para falar. Parece que o paciente está alcoolizado, a língua fica, ele não consegue articular a palavra. E o que é muito importante é o tempo de ajuda. Quanto antes o socorro for chamado, maior a chance do tratamento para essa pessoa. Então, ligar ou pedir para alguém ligar para o 192, pegar o kit de primeiros socorros, anotar a hora em que os sintomas começaram, porque tem um tratamento que a gente faz, mas depende da hora que iniciou o AVC. Ficar com a pessoa até chegar ao tratamento avançado, e se ela ficar inconsciente, não respirar, ou tiver aquela respiração agônica, a gente vai iniciar a RCP. A próxima condição clínica é a convulsão. A convulsão é quando a gente tem uma atividade elétrica normal do cérebro. É como se estivesse dando um curto-circuito. E ele é comum em pacientes que já têm epilepsia, traumatismo craniano, hipoglicemia, alguns eventos relacionados ao calor, envenenamento ou parada cardíaca. E quais são os sinais? Perda de controle muscular, esse paciente pode cair, e aí também mais um problema, ele fica inconsciente e tem tremor nos braços, nas pernas ou outras partes do corpo. Tem paciente que tem aquela convulsão generalizada, que ele se debate inteiro. Mas tem paciente que tem a convulsão parcial. Então, é só um membro que fica fazendo esses movimentos involuntários. Durante a convulsão, eu vou retirar os móveis ou outros objetos que essa pessoa possa se machucar, vou colocar algo macio debaixo da cabeça dela, um travesseirinho, e nunca vou segurar a pessoa nem colocar nada na sua boca. Não vou colocar dedo, não vou colocar colher, não vou colocar nada. Pode ser que ela morda a língua, mas isso é menos grave do que eu colocar uma colher na boca dela. Depois da convulsão, eu vou verificar se a pessoa está consciente e respira. Vou ficar com ela até chegar o socorro. Se ela tiver dificuldade por causa do vômito ou sangue que ficou da mordida que ela deu, eu vou colocá-la também naquela posição de recuperação. Se ela estiver inconsciente e não respirar, lá vamos nós de novo para a RCP. Dúvidas até aqui nessas condições clínicas? Então, agora a gente vai para uma outra condição que é muito comum em crianças, né? Que são os traumas. E o que é super importante quando a gente fala em trauma, a primeira coisa é a prevenção.
Vocês vão ver que eu não costumo falar acidente, porque acidente é algo que você não previne, e trauma a gente previne. Então, a primeira coisa, principalmente com idoso e criança, é a prevenção do trauma. Se eu não conseguir prevenir, a gente vai precisar fazer o atendimento. Algumas condições quando eu tenho um trauma. Então, hemorragia externa. O que eu preciso avaliar? A intensidade dessa hemorragia e a localização. Principalmente criança, né? Criança tem muita hemorragia capilar, que é aquela hemorragia pequenininha, que ela raspou a mão, às vezes fez só um cortezinho, é um sangramento pequeno, é o que a gente chama de hemorragia capilar. Hemorragia venosa é aquela hemorragia que é um pouco maior. E hemorragia arterial é a pior. Pegou uma artéria, então o sangue ele jorra, ele voa longe. E essas são muito graves e o paciente pode morrer em minutos. O sangramento mínimo, a gente vai lavar com água e sabão e vai fazer um curativo. Sangramento importante. Ah, mas quanto é um sangramento importante? É metade de uma latinha de cerveja, de refrigerante. Então, se sangrou tudo isso, então eu já considero que é um sangramento importante. E aí o tratamento, existem 3 técnicas. Compressão direta e curativo compressivo, empacotamento e torniquete. Então, o que é a compressão direta? Tá sangrando? Eu vou pegar uma gaze ou um pano limpo e vou comprimir essa ferida. Não é só colocar o curativo. Eu vou pôr e vou apertar por aproximadamente 10 minutos, porque aí vai parar o sangramento. Isso é muito comum em criança, às vezes couro cabeludo, né, que sangra bastante. Então, eu tenho se for capilar, lavar e curativo. Se é aquele sangramento que não para, eu vou pegar essa gaze ou pano limpo e vou fazer essa compressão por 10 minutos. Eu não posso, gente, sabe quando a gente quer dar aquela olhadinha? Eu levanto o curativo para ver se parou de sangrar? Porque aí tá formando um coágulo lá para conter o sangramento. A hora que eu levanto para dar uma olhadinha, volta a sangrar de novo. Então, 10 minutinhos fazendo essa compressão e depois eu faço um curativo. Sangramentos maiores, isso não vai ser efetivo. Quando eu tenho um buraco mesmo e tá sangrando, se eu fizer a compressão só por cima, não vai resolver. Então, eu preciso fazer isso mais profundo. Então, o que eu faço? Eu vou fazer um pacotinho e vou colocar lá dentro dessa ferida. Dói, mas é importante porque assim eu vou fazer a compressão, vou conseguir controlar a hemorragia. Então, eu vou colocar esse curativinho que eu fiz, esse pacotinho lá dentro e vou fazer também a compressão por 10 minutos. Agora, nos braços, nas pernas, tem situações que eu não consigo fazer essa compressão. Então, aí, a gente vai usar o torniquete, ó. Esse é um torniquete que também é legal você ter na sua malinha de primeiros socorros. Ele custa em torno de R$300, mas ele pode salvar uma vida. Então, é uma hemorragia que eu não estou conseguindo controlar. Eu vou passar esse torniquete no membro, né, dessa pessoa, ou no braço, ou na perna. Eu vou apertar bem. Depois ele tem essa linguetinha. Eu vou rodar até parar o sangramento. Vou encaixar aqui. E vou fechar colocando a hora que a gente fez o torniquete. Ah, eu não tenho torniquete. Posso improvisar? Pode, mas o que é importante? Muitas vezes um cinto você consegue fazer, mas você tem que garantir que vai conseguir controlar a hemorragia. E tá vendo, pessoal? Ó, o torniquete ele tem uma largura de 2 dedos. Ele não pode ser muito fininho. Se ele for muito fininho, não vai conseguir fazer essa compressão. Tudo bem? Tudo bem, eu só torço para ninguém nunca se machucar assim na minha frente. Mas tudo bem. Esse do torniquete, eu fiquei pensando, né? Nós já tivemos experiências, né? Vimos falar de, por exemplo, uma criança, uma pessoa que perde um dedo, ou tem. Isso vale para qualquer tipo de sangramento intenso. Isso, sangramento intenso nas extremidades.
Se estiver sangrando muito, eu coloco, porque tem situação de amputação, o corpo, ele é divino, né? Ele nem sempre ele sangra. Às vezes ele faz vasoconstrição e não está sangrando. Aí eu não preciso pôr o torniquete. Eu uso o torniquete quando eu tenho uma hemorragia muito grande que eu não consigo controlar, nem com compressão, nem com empacotamento. Aí eu uso o torniquete. Ele é muito utilizado nas guerras, né? Com a pessoa leva um tiro e sangra bastante. E a outra situação é o choque. Então, choque é quando o sangue ele não está circulando adequadamente no meu corpo. E aí o que o paciente tem? Fraqueza, desmaio ou tontura, enjoo ou sede, a pele fica pálida e acinzentada, o paciente fica inquieto, agitado ou está confuso, ele não sabe onde ele está, a pele fica fria e pegajosa. Você pega assim, ela está úmida, mas está pegajosa. E aí o que eu vou fazer? Ligar para o 92 193, pegar o meu kit de primeiros socorros, vou ajudar a pessoa a deitar de costas, vou cobrir para manter ela aquecida, mesmo se tiver calor, porque quando a gente está em choque, a hipotermia ela vem de dentro para fora. E se esse paciente evolui para uma situação de RCP, eu vou iniciar. Hemorragia pelo nariz. Essa é super comum em crianças, né? Então, o que a gente vai fazer? Instruir a pessoa a sentar e, se inclinar para frente, nunca para trás. Tá sangrando o nariz? É para frente, porque se ela vem para trás, esse sangue desce e ela pode engasgar. Então, põe para frente, aperta a narina com curativo limpo, só cuidado, né, gente, para deixar a criança continuar respirando. E vou fazer essa pressão por alguns minutos. Se a hemorragia continuar, eu vou precisar pressionar com mais força. E quando eu vou ligar para o socorro, para o 192, se eu não consigo estancar essa hemorragia em 15 minutos, se ela for muito intensa e está jorrando sangue, ou se essa pessoa começa a ter uma dificuldade respiratória. Esses são os casos de hemorragia pelo nariz que a gente vai precisar chamar o SAMU. E super importante, nunca para trás, sempre para frente. Hemorragia pela boca. Se a hemorragia está vindo da língua, dos lábios, da bochecha, e você consegue, né, ver onde é, a gente vai fazer a pressão com uma gaze ou um pano limpo. Se você ainda não ligou para o 192 e não conseguiu estancar em 5 a 10 minutos, ou se essa pessoa tiver dificuldade para respirar, aí a gente vai chamar o socorro. Lesão dentária. Outra coisa muito comum com as crianças, né? Então, eu vou procurar na boca da pessoa esse dente quebrado ou mole. Se o dente estiver lascado, eu vou limpar e vou entrar em contato com o dentista. Se esse dente estiver mole, eu vou pedir para essa pessoa morder um pedaço de gaze para manter o dente no lugar e vou entrar em contato com o dentista. Agora, se o dente caiu, o dentista ele consegue recolocar no lugar. Então, a gente vai segurar sempre pela coroa, nunca pela raiz. Coroa é essa parte de cima, é a parte que fica para fora. Eu nunca vou pegar naquela parte que fica dentro da gengiva. E o que eu vou fazer nessas situações? Vou aplicar, colocar uma gaze, né, com o meu dedo para estancar a hemorragia. Vou limpar essa área onde estava o dente com solução, com soro ou com água limpa. E o dente eu vou colocar no soro ou pode ser aquele soro de reidratação oral, ou eu vou envolver o dente no filme plástico, aquele de cozinha. Em último caso, eu posso colocar o dente no leite de vaca ou na saliva da própria pessoa. Aqui é mais nojento, né? Não dentro da boca. Então, vou pedir para ela cuspir num potinho e vou colocar esse dente nesse potinho. Nunca deixo o dente na água da torneira. Então, leite de vaca, saliva, solução salina, ou vou envolver num filme plástico. E vou levar
essa pessoa imediatamente para o dentista ou para um departamento de emergência. Porque no pronto-socorro a gente tem bucomaxilo, que consegue fazer essa recolocação do dente. Lesões oculares. Quando eu sei que teve uma lesão ocular, o paciente ele tem dor, dificuldade para enxergar, tem hematoma, hemorragia, vermelhidão ou inchaço. O que eu vou fazer? Se for algum elemento pequeno, areia, eu vou enxaguar bastante com água corrente. Orientar a pessoa a não esfregar os olhos, porque aí ela pode machucar. E eu vou ligar para o 192. Se a areia ou esse objeto não sair, se a pessoa tiver com muita dor, com dificuldade para enxergar, e eu vou orientá-la a ficar com os olhos fechados até chegar o socorro. E se for uma lesão por produto químico, eu preciso enxaguar muito os olhos com água corrente por pelo menos 15 minutos e até o socorro chegar. Existem alguns kits de lavagem ocular, a gente pode utilizar, mas isso é mais comum em empresas de produtos químicos que têm esse risco. Se eu não tenho, eu posso usar água da torneira, soro fisiológico ou aquela solução para lente de contato. Cuidado, se só um olho foi afetado, cuidado na hora de lavar, porque digamos que eu lesionei o olho esquerdo. E aí aqui, ó, a água escorre para o direito que não tinha sofrido nada. Então, atenção na hora de fazer essa lavagem, tá? E ó, a lavagem é por 15 minutos em água corrente. Não pode economizar na lavagem. E não coloca nenhum outro produto. Só água ou soro ou produto para limpeza de lentes. Lesões penetrantes ou perfurantes. Uma faca, um prego, um pedaço de pau afiado. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para o 192, pegar o meu kit de primeiros socorros. Tentar manter essa pessoa sem se movimentar. Vou colocar luva e tentar estancar a hemorragia. Se o objeto ainda estiver preso no corpo, eu não vou tentar retirá-lo. Muitas vezes acontece no olho também. Então, o que é importante? Eu vou fazer uma proteção nesse objeto para ele não ficar movimentando, só que eu não vou tentar tirá-lo. Porque à medida que eu tiro, eu posso causar uma hemorragia que vai matar a pessoa. Então, esteja preparado para RCP e usar o DEA, se ela ficar inconsciente ou parar de respirar. Amputação. Controle da hemorragia. Então, verificar se o local é seguro, ligar para o 192, vou usar o torniquete, né, se tiver hemorragia. Se ele não estiver disponível, eu vou fazer a compressão direta. E o que eu vou fazer com a parte amputada? Porque a gente tem chance de recolocar essa parte. Então, eu vou lavar ela com água limpa, vou envolver num curativo limpo, colocar dentro de um saquinho impermeável, e esse saquinho eu vou colocar dentro de um outro recipiente com gelo ou com água com gelo. Eu nunca vou pôr esse órgão amputado direto no gelo, porque aí ele fica danificado. Então, eu protejo para daí colocar nesse recipiente com gelo. E certificar, né, que essa parte amputada vai junto com a pessoa para o hospital para ter chance de reimplantar. Tudo bem? São situações que a gente nunca quer passar, mas se elas acontecerem, é melhor que a gente esteja preparado. É importante saber o que fazer, né? Tem um tempo também, para quando é um órgão amputado, por exemplo, um dedo, uma parte do corpo, é legal a gente saber isso também, né? Quanto antes, melhor, e vai depender também de como foi a amputação. Se foi um corte reto, a chance de amputação, de reimplante é maior. Só que às vezes entrou numa serra, sei lá, serra não, né? Serra pode cortar certinho. Uma situação que ficou muito disforme, aí talvez não dê para reimplantar. Mas é melhor a gente levar e garantir. E assim, membros superiores têm mais chance de dar certo do que membros inferiores.
Hemorragia externa é muito fácil, a gente está vendo sangramento, mas a gente também pode ter a hemorragia interna. Quais são as situações? Colisão automobilística ou atropelamento, queda, trauma direto no abdômen ou no tórax, trombada com outra pessoa, isso criança faz muito, né? Ou bolada durante uma prática esportiva, dor no peito ou na barriga depois de um trauma, falta de ar, tosse ou vômito com sangue, sinais de choque sem hemorragia, lembra aqueles sinais que a gente viu? Então o paciente fica confuso, fica pálido, a pele fica fria, pegajosa, ou um ferimento por arma branca ou arma de fogo. A arma branca é facada, qualquer instrumento nesse sentido. Isso a gente chama de arma branca. O que a gente vai fazer? Não tem muito o que a gente fazer fora do hospital. Mas quanto antes eu chamar o socorro, melhor. Se a pessoa estiver consciente, vou ajudar ela a deitar e falar para ela se movimentar o mínimo possível enquanto a gente trata outras lesões que ela tem. Vou verificar se tem os sinais de choque e vou ficar preparado para iniciar a reanimação caso ela precise. Pessoal, sempre que eu tenho um paciente que teve um trauma, né, um acidente importante, eu não dou água para ele, porque se ele precisar operar, isso pode atrapalhar a cirurgia. Trauma na cabeça e na coluna. Queda de uma certa altura, um golpe forte na cabeça, mergulho, colisão automobilística, trauma de bicicleta, moto, especialmente sem capacete ou quando eu vi que esse capacete ele ficou destruído. Então, são situações que eu vou suspeitar de trauma na cabeça. E quais são os sinais? Inconsciência ou gemência, o paciente só geme, ele fica sonolento ou confuso, ele apresenta vômitos, tem dificuldade para enxergar ou movimentar qualquer parte do corpo, tem uma convulsão, ele começa a falar, ai, minha mão está formigando, minha perna está fraca, ou ele tem alteração da dor ou da sensibilidade no pescoço ou nas costas. Aí eu vou suspeitar de um trauma na cabeça ou na coluna. O que eu vou fazer? Não vou movimentar essa pessoa, não vou virar a cabeça ou o pescoço, a menos que seja absolutamente necessário. Se eu não tirar ela daqui, vai desmoronar um muro em cima dela. Aí justifica eu tirar. Ligar para o 92 ou 93, pegar o meu kit de primeiros socorros e vou ficar com ela até o socorro chegar, cuidando das outras lesões. Fraturas ou entorses, também é muito comum em criança, né? Então, como eu suspeito? O membro, ele fica torto, ele fica inchado, com hematoma, aquela mancha roxa, ou a pessoa refere dor ao movimentar esse membro. Caso haja uma ferida na região, eu vou fazer um curativo com pano limpo antes de colocar a tala. Se tiver hemorragia, eu vou fazer aquela compressão direta antes de pôr o curativo. E eu vou encontrar algum objeto rígido para me ajudar a imobilizar esse braço e a perna. O que eu posso usar? Toalha enrolada, revista enrolada e pedaço de madeira, mas só cuidado, porque a madeira, aí eu preciso acolchoar ela para ela não machucar mais. E o que é importante, eu sempre tenho que imobilizar uma articulação acima e uma abaixo. Então, a criança teve uma lesão aqui no braço. A minha imobilização tem que ir do cotovelo até a mão. É na coxa, tem que pegar o joelho e o quadril. Eu vou posicionar essa minha tala e vou prender com fita adesiva, com gás, eu vou amarrar um pano, de maneira que eu não permita a movimentação desse membro. Mas cuidado, para não apertar muito e prender a circulação. Se você não tiver nenhum objeto para usar como tala, pede para a pessoa colocar o braço sobre o peito e segurar com o outro braço. Então, ela consegue imobilizar. E a perna, a gente pode imobilizar uma perna na outra. Junta as duas perninhas da pessoa e amarra, né, com pano, porque aí ela não movimenta. E a gente vai manter essa imobilização até chegar um profissional.
Queimadura. Queimadura também é muito comum em criança. A gente vai resfriar a área com água fria, mas não gelada, por pelo menos 10 minutos. A água fria, a gente vai aplicar até parar de doer. Se não tiver água fria, a gente vai usar uma compressa limpa ou gelada, mas não congelante. Vou fazer um curativo limpo e seco, que não grude, e vou seguir as orientações fornecidas pelo profissional da saúde. Não vou pôr café, açúcar, mel, pasta de dente, pomada, não vou colocar nada. Só vou lavar com água corrente. Tem várias receitinhas caseiras para queimadura, né? Queimadura extensa. Se tiver um incêndio, a área queimada for grande, ou você não souber o que fazer, liga para o 93. Se a pessoa ou as roupas dela estiverem pegando fogo, tenta apagar. Fala para essa pessoa deitar no chão e rolar. Em seguida, cobre ela com cobertor molhado. Só que, ó, nunca se esqueçam. Primeiro a minha segurança, para daí eu poder prestar o socorro para o outro. Depois que o fogo se apagou, eu retiro o cobertor molhado e tiro os adereços e as roupas que não estiverem grudados na pele. Por quê? Essa pessoa ela vai inchar. Então, o anel, ele pode, depois vai ser mais difícil para tirar. Então, eu tiro todas as bijuterias, todos os adereços e a roupa que tiver solta. Aquela roupa que ficar grudadinha, a gente deixa, porque aí vai ser tirado no hospital com anestesia. Para queimaduras extensas, a gente vai resfriar por 10 minutos, depois a gente vai fazer curativo seco, cobrir essa pessoa e verificar se tem sinais de choque, tá bom? O queimado, ele perde muito calor também e ele pode entrar em choque, tá? Lesões por eletricidade. Não se aproxime ou tente mover o cabo antes de desligar a energia, porque senão você vai levar um choque também. Liga para o 193, pega o seu kit de primeiros socorros. Quando for seguro tocar na pessoa ferida, realize a RCP se for necessário. Se a pessoa estiver consciente, tiver queimadura ou outra lesão, você vai tratar. É muito importante que essa pessoa ela seja atendida o mais rápido possível. O nosso coração, ele bate, ele recebe um impulso elétrico para bater. Quando você leva um choque, esse impulso elétrico, ele pode perder o ritmo dele. E aí esse paciente pode fazer uma arritmia. Por isso que é muito importante que ele seja avaliado por um profissional preparado para isso. Dúvidas aqui dessa parte de trauma? Gente, estou estranhando que ninguém pergunta nada. Eu acho que está todo mundo assustado. Aconteceu tanta coisa. De cada situação ali, eu tenho uma história para contar assim, de coisa errada que fizeram, sabe? O povo não comenta nada, não fala nada, tô quietinha aqui. Agora, só para a gente, que são situações que também podem acontecer, são emergências ambientais. Então, várias situações de mordida e de picada. Mordida animal e humana. Então, pode ter sangramento, pode causar infecção e raiva. E a raiva, quem pode transmitir a raiva? Guaxinim, gambá, morcego e os animais domésticos que são mordidos por esses animais, então eles podem transmitir a raiva. E o que a gente vai fazer? Lavar o ferimento com água e sabão, colocar um saco com água e gelo envolto por uma toalha por 20 minutos para ajudar no hematoma e no inchaço. Então, eu pego uma bolsa de gelo ou um saquinho, encho de gelo, protejo ele e coloco em cima da mordida. Se teve abertura da pele, precisa procurar um serviço de saúde. As crianças, né, elas se mordem às vezes, mas em geral elas não chegam a romper a pele. Cristiane, o chat está bombando aqui, todo mundo assustada, né? Inclusive com os próprios erros, querendo uma enfermeira na escola, né?
Eu estava até pensando que a ignorância nos protege. Então, até a gente não saber, tá tudo bem. Quando você começa a entender, aí você fica meio que apavorado, né? E outras situações, cobra. Quais são os sinais? Ou você viu, né, a cobra, dor na área picada, que vai piorando, inchaço no local, náusea, vômito, sudorese e fraqueza. E o que a gente vai fazer? Segurança do local. Pedir para outro adulto para afastar qualquer pessoa do local, ligar para o 192 ou 193, pedir para essa pessoa ficar quieta o máximo que ela puder, não movimentar aquela parte do corpo que foi picada, remover roupas apertadas e joias, lavar com água e sabão e manter a calma até chegar ao socorro. Não vai fazer torniquete, não vai fazer o cortinho na picada e não vai chupar o veneno. Não vai fazer nada disso, que a gente também vê muitas vezes, né? Então, não. Deixa a pessoa quieta, não movimenta e chama o socorro. Tem uma pergunta, desculpa te interromper, mas tem uma pergunta aqui que é do item anterior. A Lucy, ela está perguntando se no caso de reação alérgica alimentar, devemos dar água ou algum outro líquido para a criança. Não, nada. Sempre não dar nada. Não dá nada. E é aquela história do leite, né? Engole alguma coisa, toma leite. Isso, gente, é muito pior, porque quando você dá leite, pode ter uma reação no esôfago, no estômago da pessoa, e aí vai queimar mais do que aquilo que já tá. Então, a gente não dá nem água e nem leite, nada para ela comer. Picada, né, de insetos, abelhas e aranhas. Dor leve, prurido e inchaço no local, e a gente pode ter algumas reações alérgicas que vão de reações graves até reações fatais. O que a gente vai fazer? Se a pessoa for picada por uma abelha, a gente vai raspar o ferrão e o saco de veneno com algo duro, sem espremer. Por exemplo, pega a borda de um cartão ou a identidade e raspa. Não espreme. Lava com água e sabão. Coloca sobre a picada um saco de água com gelo enrolado na toalha e observa a pessoa por 30 minutos quanto a sinais de reação alérgica. E se a gente tivesse aquela caneta injetora de epinefrina, né, já fica preparado para usar. Se eu já sei que é uma pessoa alérgica, é importante que eu já acione o serviço de emergência. Picada de aranha venenosa e escorpião. É uma dor intensa no local. A pessoa pode ter câimbras musculares, dor de cabeça, febre, vômito, problemas respiratórios, convulsões, ou ela pode parar de responder. E o que a gente vai fazer? Lavar a área com bastante água e sabão, colocar aquele mesmo saco de água e gelo. Se você sabe que a pessoa foi picada por uma aranha venenosa ou por um escorpião, procurar um serviço de saúde o mais rápido possível e estar preparado, porque essa pessoa pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. E aqui do escorpião, dependendo da região, é importante que a gente oriente as crianças, né? O escorpião, a aranha onde ela pode ficar, olhar o calçado antes de calçar, que pode ter um bicho no sapatinho, então essas orientações são importantes. E outro inseto, né, carrapato, que é muito comum em gramados, arbustos e árvores, a gente tem que retirar o mais rápido possível, que quanto mais tempo ele ficar fixado, maior a chance dele transmitir uma doença. E como a gente vai fazer? A gente vai pegar uma pinça para pegar o carrapato pela boca ou pela cabeça, o mais próximo possível da pele. Não esmaga o carrapato e puxa de uma vez só. Se você puxar até a pele da pessoa arquear e aguardar alguns segundos, pode ser que o carrapato se solte. Então, puxou, puxe e segura, tá? Não volta, não. Coloca o carrapato em um saco plástico e pede para a pessoa levar junto para o serviço de saúde. Lava a área com água e sabão
E se tiver num local onde há doenças transmitidas por carrapatos, essa pessoa ela precisa procurar o profissional da saúde o mais rápido possível. Uma outra situação que é comum, né, nas férias, lesão por animal marinho, então água-viva, arraia, peixe-pedra, e o que a gente tem no local do contato? Dor, inchaço, vermelhidão ou hemorragia. E aí o que a gente vai fazer? Manter a pessoa calma o máximo possível, sem se movimentar, retirar os ferrões ou os tentáculos com uma luva ou uma toalha. Se a picada for de água-viva, lavar a ferida por pelo menos 30 segundos com bastante vinagre. Se não tiver disponível, use uma solução de bicarbonato de sódio e água. Mergulhar em água quente a parte do corpo que foi picada, ou pedir para essa pessoa tomar um banho com água quente por 20 minutos ou enquanto a dor persistir. Ligar para o 192 se essa pessoa tiver uma reação alérgica grave ou em uma área que tem animais marinhos venenosos. E quando tiver lesão de pele, né, tiver uma ferida, precisa procurar um profissional da saúde. E agora a gente vai para a praia com vinagre, né, um potinho de vinagre. Uma outra situação, gente, super importante é o envenenamento. Veneno é tudo que alguém engole ou respira, ou que entra nos olhos ou na pele e que causa doença ou morte. Muitos produtos podem envenenar pessoas. E existe uma linha direta do Serviço de Informação Tóxico-Farmacológica. Aqui são esses dois contatos. É super importante vocês terem de acesso fácil, porque quando você tem um caso de envenenamento, você entra em contato com esses telefones e eles dão toda a orientação. De acordo com o produto, eles fazem a orientação do que tem que ser feito. Tem o serviço do CEATOX do Hospital Jabaquara, a Prefeitura de São Paulo, e o CEATOX, que é do Hospital das Clínicas. Não sei se em Mauá tem algum serviço específico para essa orientação. E envenenamento, o que é importante a gente saber? Qual o nome do veneno? Se você não souber, fazer a descrição. Que quantidade de veneno a pessoa tocou, inalou, engoliu? Qual a idade da pessoa? Quanto ela pesa? Quando ocorreu o envenenamento? Há quanto tempo? E como ela se sente ou ela age agora? Se ela está tendo algum comportamento diferente. O que a gente vai fazer? Certificar que o local é seguro, para a gente também não se contaminar. Procurar por sinais afixados que alertem sobre a existência daquele veneno nas proximidades. Procurar por algum recipiente que tenha derramado ou esteja vazando. Se o local parecer inseguro, não se aproxime e peça que todos se afastem. Não entre no local se várias pessoas tiverem sido envenenadas, porque significa que aquele veneno pode estar no ar. E se você entrar, você vai se envenenar também. Liga 192, kit de primeiros socorros, informa o atendente o nome do veneno e só administre os antídotos indicados pelo serviço tóxico-farmacológico, para não ter aquela história. Às vezes a gente acha que é um antídoto, mas pode ter uma reação muito pior. As instruções no próprio veneno, elas podem ser úteis, mas também são incompletas. Tem alguns produtos que eles já trazem quais são os primeiros socorros. E aqui, pessoal, uma coisa que é super importante para criança, principalmente criança pequena, e material de limpeza. Em geral, os produtos de limpeza, eles são chamativos, porque é pink, roxo, azul, verde. Então, nunca deixar numa área de fácil acesso das crianças. E outra coisa importante também é evitar mudar o frasco, porque se tem algum problema com aquele líquido verde que está num frasco de Coca-Cola, você não sabe qual é o produto para saber qual é o melhor antídoto. Ou então deixar sinalizado o que é aquele produto. O veneno na pele ou nos olhos, o que a gente vai fazer? Colocar o EPI, né,
óculos, máscara e luva, retirar a pessoa desse local e, de preferência, colocá-la num local com ar fresco. Com o máximo de rapidez, lavar ou remover o veneno da pele e das roupas da pessoa. Até, de preferência, uma torneira, uma ducha, para que tenha um fluxo grande. O que é importante, se for pó, a gente primeiro tira o pó com uma esponja, sem molhar ou com um pano, e só depois a gente lava. Porque se a gente lava, o pó pode ter uma reação química e aquilo vai aumentar o dano do produto. Remover todas as roupas que entraram em contato com esse veneno, e aqui eu posso usar a mão com luva também, né, para tirar esse pó, essa substância sólida. Deixar correr bastante água corrente até a chegada do socorro, e cuidado, porque se essa água com veneno se acumula em algum lugar e você entra em contato com essa água, ela está contaminada. Você pode ter lesão também. Se um dos olhos for afetado, pedir para a pessoa piscar os olhos o máximo possível e enxaguar, e se ela tiver a ficar inconsciente, fazer a reanimação. Cuidado se o veneno teve contato com os lábios. Aí você só vai fazer a ventilação se tiver a máscara de proteção para não correr o risco de você se contaminar. Uma outra situação super importante quando a gente fala em crianças é segurança na água e afogamento. Então, a prevenção é o melhor remédio. Ainda mais agora que a gente está falando em férias, né? Tudo bem que é julho, mas cercas ao redor de toda a piscina, em torno de 1 metro, 1,2 de altura. Colete salva-vidas. Se as crianças puderem fazer aula de natação, preferencialmente após 1 ano. Supervisão. Criança não tem que ficar próximo de água sem supervisão. E, dependendo se for um ambiente público, sempre um salva-vidas. Existe a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Afogamento, e eles têm várias campanhas para criança, tem várias ferramentas para ajudar a prevenção de afogamento em crianças. Essa aula eu baseei nesse manual da American Heart Association, que é a Sociedade de Cardiologia, e tem um curso, né, de primeiros socorros, e parabéns pela iniciativa de vocês, acho que é super importante, a gente deve isso, né, para a sociedade, a gente precisa cuidar das nossas crianças, a gente precisa cuidar das pessoas com quem a gente trabalha, e para isso a gente precisa ter o conhecimento. Espero ter contribuído, e eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Uau! Olha, eu acho que a gente está, não sei como as outras pessoas estão se sentindo, mas a gente pensa que conhece, que sabe, né? E quando a gente tem uma palestra assim, a gente vê o quanto falta, o quanto a gente não sabe, não tinha conhecimento, né? Quantas vezes alguma coisa, alguém se engasgou, alguma coisa, toma leite que melhora, né? Ou até mesmo a gente ouve falar, provoca vômito, que é uma coisa super séria, perigosa também, né? Cris, também eu queria falar sobre o Ceatox, né? Eu vivi uma experiência, o meu esposo, ele faz tudo, né? Foi fazer um negócio em casa, na casa da minha mãe, usou uma espuma para telhado, e aí pegou a mão dele, eu tinha assistido naquela semana, num dos jornais, nos telejornais, eu tinha assistido falar sobre o Ceatox, e aí ele sujou a mão com aquilo, e os dedos dele grudaram, foi horrível, fez uma pele em cima da mão dele, e lavou, e tentou tudo, e não dava certo, e detergente, porque a gente faz tudo errado, né? E eu lembrei do telefone, eu tinha salvo, eu liguei, imediatamente eu fui orientada, assim, o que você precisa ter na mão? O rótulo do produto de preferência, porque eles querem saber a principal química que compõe o produto, no caso dele ali, o contraveneno era o acetona. Então a gente pegou a caixinha de esmalte, ele passou a acetona, resolveu o problema na hora. Então, funciona mesmo, é muito legal. E acho que é importante ter esses contatos, né, de fácil acesso, e acho que, assim, em escola também é super legal ações. Então, o mês do engasgo, porque é muito conteúdo. O mês do engasgo e orienta todo mundo. O mês do afogamento, e envolver as crianças, porque, assim,
todas essas situações, a prevenção é tão importante, e fazer prevenção com criança, eles aprendem, eles incorporam isso de uma maneira tão boa, é diferente do adulto, né? O adulto vai na punição, você tem que multar se ele andar sem o cinto de segurança. Agora, quando a criança incorpora isso, e até ensinar a criança, né? Nos Estados Unidos, as crianças fazem RCP, elas sabem chamar o socorro, elas sabem pedir ajuda, sabem prestar os primeiros socorros. Isso é muito interessante, né? Meninas, vocês que estão aí online, alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma consideração, fiquem à vontade, não fiquem só na escrita, não, abre o microfone. A Eneida perguntou, super bonder, como tirar? Não Acho sei. que é tox, né? É tox, Isso. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar, né? Acho que a gente precisa da Cristiane aí umas 4, 5 aulas, né, Laide? Porque Na escola acontecem tantas coisas, gente. Aproveitem para perguntar. Eu queria falar só que boa noite. Boa Queria noite. falar que é tudo muito difícil, né? Que a parte que eu entendi melhor foi a grita. Aquela parte do grita, que a gente sabe melhor fazer na escola. É muito difícil na hora você lembrar de tudo isso, né? Mas é muito, muito importante, muito interessante. Assim, eu acho que eu nunca passei muitos sustos e todas as vezes que esses sustos aconteceram, a gente correu para a emergência, ir até a emergência, né? Para ser mais rápido, né? Mas não foram traumas, não foram tombos, né? É criança que corta o braço, bate a testa, coisas assim. E da reação alérgica eu perguntei, porque a gente teve um garotinho que teve reação alérgica à castanha. E ele comeu e foi para a sala. Voltou depois de 2 minutos, a professora já em pânico, ele começou a inchar, assim, né? E a mãe, por sorte, a mãe morava muito perto, né? Eu fiz errado, eu dei água para ele. Eu falei, que desce essa castanha, eu não sei, a gente não sabe o que fazer. Eu pensei em dar água, assim, por isso que eu perguntei. Mas a mãe morava muito perto, aí levou para o médico e realmente foi uma reação alérgica, que depois ela descobriu que era de castanha, porque era um bolinho que tinha castanha e ela nem sabia que ele tinha alergia à castanha, né? Então, assim, tinha nem como ela avisar a escola, né? E é isso, então, assim, mas é muito difícil, né? Então a gente escuta tudo, mas a hora de fazer, né? É muito difícil. Por isso, Lucy, que o treinamento é super importante. Porque se você não faz sempre, você esquece. Esquece, sim. Porque o nervoso te faz esquecer também, né? Já é uma situação super tensa, que não é a sua realidade. Então, por isso que esses treinamentos contínuos, simulação, para treinar, eles são super importantes para isso. E da reação alérgica, acho que muitas vezes, eu não tenho experiência no trabalho, né, com criança, mas assim, conhecer a criança, saber a que ela tem reação, porque se você sabe, no choque anafilático vai inchar tudo, do mesmo jeito que incha o rosto, incha a língua e incha a garganta, o ar vai parar de passar, e só a adrenalina vai resolver. Então, se você já sabe que essa criança tem uma alergia, já corre com ela para o serviço. Às vezes, ela reclama que a língua começa a formigar, então a boca está formigando. Então, são sinais de que pode ter esse edema, e aí é o socorro, né? Sim. E a informação, né, ela faz toda a diferença, porque por 1 minuto ou por uma atitude, uma vida pode ser salva ou não, né? Então, é muito importante. O pouquinho que a gente sabe, o pouquinho que a gente aprende, já é um pouquinho melhor do que não saber, né? Aquela sensação, quanto mais sei, menos sei. Mas o pouquinho que você sabe vai ser útil de alguma forma, né? E acho que orientar, né? Em casa, a família, orientar os professores, porque isso pode acontecer em qualquer lugar. A gente está sempre sujeito a tudo isso. Então, o máximo que a gente, talvez até reconhecer e gritar, já é ótimo. Porque muitas vezes demorar para reconhecer e demorar para pedir ajuda, essa pessoa pode perder a chance de sobreviver que ela tinha, né? E pequenas coisas, por exemplo, depois de hoje,
eu entendi que eu tenho que ter um kit de primeiros socorros, que eu não tenho, nem em casa, nem no trabalho, em lugar nenhum. Então, luva, ainda mais nos dias de hoje, né? Assim, eu tenho luva na minha mochila, eu tenho luva na porta do carro, e eu nunca precisei usar. Mas assim, eu tenho, porque a gente tem que pensar também na nossa segurança. Então, gaze, atadura, essas coisas para a gente poder controlar uma hemorragia. E criança cai, se machuca, é tão frequente, então a gente já consegue. Criança e idoso, né? A nossa população tá envelhecendo, então a gente precisa saber como cuidar deles. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Lá, quer falar alguma coisa? Gente, aproveitem agora. Essa é a hora, é um desejo tão antigo da rede, né? Bom, se ninguém tem mais nada a falar, então eu devolvo aí a palavra para a Laide, agradeço a Cristiane, olha, foi assim, esclarecedor, né? Que você possa, assim, muito brevemente voltar e fazer isso com a gente pessoalmente, né? Talvez até em mais de que um dia, porque é algo que, como você falou, um treinamento, né? Hoje foi uma palestra, mas imagina um treinamento, quanto deve ser interessante aprender lá, colocar a mão, fazer certinho, deve ser muito legal, né? E que bom que a gente sai dessa palestra mais preparado para qualquer situação, né? Vamos ter que assistir muitas vezes, a Eneida está falando. E aí, como vai para o YouTube, eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas também, outras pessoas, né? Muita gente colocou agradecendo aqui no chat, elogiando a palestra, que foi excelente, com certeza, né? E obrigada, Cris. Agora lá, fica à vontade aí para encerrar. Acho que ela está... Obrigada, Rê, eu agradeço muito o convite, eu acho que é nossa responsabilidade, né, compartilhar. Conhecimento guardado na gaveta não serve para nada. Eu sei um pouquinho disso, então eu acho que é importante que a gente compartilhe, porque qualquer pessoa do nosso lado pode precisar, e vai ser tão bom se a gente souber o que fazer. Se a gente souber, pelo menos, que a gente tem que evitar, já faz toda a diferença. E até a gente, né, pode precisar. E tomara que quem está do lado saiba o que fazer, né? Inclusive, Cristiane, tem legislação específica na educação, que é obrigatório isso, a da formação de primeiros socorros. Só que, infelizmente, as secretarias de educação não o fazem. É lei isso, teria que ter. Alguns países, né, que nem você explicou aí, como você trabalha nos Estados Unidos também, né, você vê muita criança desde pequena, que eles fazem esse treinamento, fazem treinamento. Quando acontece a situação, a criança já sabe o que fazer, né? Infelizmente, no Brasil, isso não acontece, né, nas escolas. Mesmo você colocando em lei, que tem que ter formação com os profissionais, não acontece. Imagina com criança, aí que não fazem mesmo. E como você disse, né, tem vários casos que eu já vi, e por um fiozinho de cabelo, essa pessoa não foi salva e veio a óbito. Né? Se tivesse um mínimo de treinamento, a situação seria outra. É uma pena muito grande. Né? A gente trabalhar com vidas, né, nas escolas, é vida humana, né? Não é uma plantinha, né? É uma vida humana. Isso é muito sério, gente. A pessoa não ter capacitação, ter treinamento. Essa ideia que você deu, está sempre retomando, porque senão a pessoa esquece essa ideia. Esse mês a gente vai trabalhar o engasgo, esse mês vai trabalhar PCR, esse mês a gente vai trabalhar. Aí, e quando terminar o ano que vem começa tudo de novo, esse mês, e assim vai, para treinar e fazer a equipe inteira da escola passar por esses processos, né? Porque é treino, porque na hora do nervoso você não lembra nem do seu nome. É isso mesmo. E, infelizmente, não é o que acontece na prática. Então, o que a gente poderia fazer? Né? Eu acho que a gente poderia fazer todo um movimento, penso eu, né? De solicitar para a Secretaria de Educação que façam essa capacitação para os funcionários, né? Porque a gente trabalha com vida, né? E não pode deixar as pessoas sem preparo. E também, né? Até meu filho aqui do lado, ele foi comentando um monte de coisa. O que acontece? A capacitação que as pessoas tiveram lá na faculdade,
ou recebendo, às vezes, alguma escola, é de 1900 bolinha, já mudou muito. Né? Essa questão, meu filho mesmo estava comentando aqui ao lado, né, que ele tirou carteira de motorista há pouco tempo e teve aula de primeiro socorro, epistaxe, primeira coisa que falaram, coloca nariz para trás. Aí ele falou assim, puxa vida, mãe, né? Falei, nossa, que coisa antiga. Então, muito antigo isso, né? Ou seja, quando eu era pequena que a gente fazia isso, né? Então, as coisas vão avançando. As coisas vão modificando. Passa água boricada, não pode passar água boricada. Passa mertiolate, passa mercúrio, sabe? Passa povidine, passa as coisas. A medicina vai avançando tanto e as coisas têm que ser, têm que ir atualizando, né? E você, como sempre, está sempre atualizada na área, a educação às vezes fica para trás, não vai se atualizando. Às vezes acaba repetindo coisas, né? Desde uma simples situação que eu vi numa escola, por exemplo, que a criança machucou o joelhinho, a professora foi lá, tacou pomada. Tinha uma bactéria ali. Tinha que ter lavado, né? A bactéria se instalou, o joelho ficou desse tamanho, quase perdeu a perna. Por causa de um né? Caiu no cimento, né? Esfolou o joelhinho. Uma besteira tão grande assim, no sentido de besteira, no sentido de ter lavado a área, né? Poderia ter salvado a perninha dessa criança. E várias coisinhas assim. Então, eu agradeço demais toda essa formação que você deu para nós. A gente sabe que na prática é outra coisa. Quando a gente tiver retorno na prática, se você puder, né, trazer um tema, né, não dá para trazer tudo de uma vez também, então nós vamos trabalhar isso, né? A gente especifica ali, a escola acontece muito disso, acontece o desmaio, convulsão, né, um corte, um sangramento, umas coisinhas assim específicas de escola, né? Somente bebezinho dorme, a gente tem medo ali que engasga, essas coisinhas, aí você consegue nos ajudar, né, mais para frente. Então, por hoje, eu agradeço demais, demais, demais mesmo. Abre um pouco a mente da gente, né? E faz a gente também pesquisar, né? Hoje a gente tem o pai Google aí na internet, né, que nos auxilia. E o que eu faço? Vai lá, caiu, fala, né? Não precisa nem digitar, fala, né? O que eu faço com não sei o quê? Né? Socorre essa criança, gente, pelo amor de Deus, né? Não fica esperando cair do céu um SAMU que leva às vezes 30, 40 minutos e ao lado tem um hospital. Né? Corre com essa criança. Uma vez o juiz falou isso para mim. Né, aconteceu uma situação, enfia a criança no carro, aí depois a prefeitura iria me colocar um processo administrativo que falou assim que quando eu coloco uma criança no carro e eu sofro um acidente, a responsabilidade é minha, né? Então, foi advogado, teve toda uma situação. O juiz me respondeu, olha, se aparecer um caso assim, em que você foi socorrer a criança, você bateu o seu carro, eu te defendo, porque você estava socorrendo. Agora, se acontecer uma situação assim, você ficou esperando chamar o SAMU, se a criança vier óbito, eu sou o primeiro que eu te coloco na cadeia. É melhor responder um processo por ter arriscado do que por omissão. Do que por omissão. Então, eu me baseio nisso. E muitas vezes a gente tem esses entraves na escola, Cristiane, de escola ficar falando, não pode socorrer, não enfia no teu carro, porque se você bate esse carro, né, você vai ter que responder por isso. Respondo, mas eu respondo por socorro, não por omissão. Eu acho que, assim, isso é super válido. A gente sabe da deficiência da saúde no nosso país, né? Exato. E acho que, assim, a única situação que não tem indicação de pôr no carro e socorrer é quando você tem um trauma que bateu a cabeça. Exatamente. Aí deixa do jeito que tá. Mas todas as outras situações, tempo é vida, né? Quanto antes você tiver o tratamento final para essa pessoa, maior vai ser a chance dela sobreviver. Então, tá bom. Muito obrigada e contem comigo. Eu estou à disposição quando a gente puder se encontrar presencialmente para pensar. Aí a gente vai treinar na Renata. Gente, de tudo isso que eu ouvi, eu só fiquei pensando assim, tomara que nunca aconteça perto de mim. Mas se acontecer, pelo menos eu sei o que fazer. Primeiro eu vou gritar, igual a Lucy, vamos gritar, né? Mas então, vamos fazer uma hashtag aí, volta Cris. É importante ter sempre uma equipe treinada na escola, que às vezes você fica nervosa e não consegue, mas você sabe que tem alguém na escola que vai saber fazer. Então, é importante que tenha esse alguém, né, na escola que vai saber socorrer. É importante isso. Olha, super obrigada. Gente, obrigadão pela presença de vocês também.
Tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso. Cristiane também, doutora Cristiane. Muito obrigada por tudo, bom descanso. E, gente, como a Renata disse, vamos torcer para nunca acontecer nada. A Inês falou assim, outro dia foi a Laíde que me ajudou com a vista. Ah, porque ela passou água boricada. Se acontecer na minha casa, eu não quero nem saber, eu vou querer o socorro da Cris. Pode ligar, Rê. Eu vou ligar, pelo que ela está meio longe, mas eu ligo para ela. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada. Tchau.